Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é Renato Carneiro, aqui da CESPRO. Inicialmente, agradecer aqui ao Sérgio, velho conhecido e amigo aí de algumas datas, pela sua gentileza aí em estar fazendo esse momento aqui. Um cara tão ocupado, tão valorizado, com tantas histórias interessantes, uma entrega incrível que é algo tão importante no nosso negócio, né? Quem trabalha com serviço, qualidade já é uma coisa que o cliente nem procura mais, isso já está dentro do trabalho. Se não tiver, já descarta. A pessoa é a nossa equipe. Então, o Sérgio atua justamente nessa área. Eu tive algumas experiências bem legais com o Sérgio. E aí, quando a gente fez o convite, ele, claro, vamos lá passar esse conhecimento aí para o ecossistema da Cespro. Só para dizer que eu estou aqui hoje aqui na Cespro, ela tem 4 reuniões de conselho. A gente está aqui hoje em Curitiba, teve uma reunião muito boa ontem aqui. Então, estou retornando agora à noite, levando novidades aí para a Bahia. Em agosto, a gente vai ter aí, de antemão para vocês, a nossa reunião de conselho, tá? Vai ser aí na Bahia em agosto, 12 e 13 de agosto. Então, já reservem aí suas agendas. Então, toda a comitiva do ecossistema CESP vai estar aí na Bahia. Vamos fazer um evento bonito. Inclusive, a Bahia foi escolhida a regional para comemoração do 50 anos da CESP no Nordeste, tá? Então, é um marco hoje para a nossa associação, que completa 50 anos, né, a confederação. Teve um evento bonito aqui também em Curitiba, também já iniciando esse marco de 50 anos. O pessoal fez uma festa bem bacana aqui, envolvendo associados, e esse vai ser nosso objetivo. Um dia anterior à reunião de conselho vai ter um evento com algumas palestras. Então, a gente já vai soltar aí esse material para vocês se programarem e também nos ajudar aí a gente está aí à busca de alguns patrocinadores que tenham sinergia com o tema. Então, essa é a novidade. Então, Sérgio, a bola é sua. Mais uma vez, obrigado. Agradecer também aí aos associados e todos os convidados que estão aqui presentes. A Kirlia pela organização de sempre, tá bom? E a equipe de eventos. Então, a bola é sua, meu amigo. Obrigado mais uma vez, viu? Um ótimo dia. Obrigado, Renato, Kile, a todos aqui. É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. A nossa expectativa é agregar um valor muito grande a vocês. Aqui está um amigo, Marcos Vinícius, que eu sempre falo uma coisa que eu aprendi com ele, eu fiz uma decodificação, viu, Marco? Você sempre diz uma coisa assim de meu sobrenome é trabalho, correto? Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. E por É isso que hora extra. Eu o digo, X meu nome é XTR. Sérgio Almeida, meu sobrenome é valor agregado, viu? Ótimo. Então eu peguei e decodifiquei. Gente, a expectativa, eu acho que o maior patrimônio que a gente tem é o tempo, né? É que durante essa hora a gente realmente agrega um valor extraordinário a vocês. É a minha expectativa. Eu sei que aqui já vi que tem muitos gigantes, né? Que tem muita vivência, experiência, mas a troca sempre é produtiva para que a gente deixe um legado. Uma emoção dividida, gente. Eu queria até dividir com vocês o seguinte: há instantes atrás, há 15 minutos, eu soube de uma notícia muito triste. Alguns de vocês devem conhecer Augusto Lucena, foi da Caela, faleceu, né? Eu nem sei a causa, eu vi a esposa dele falando, eu estava aqui para entrar, lamentável, um gigante que durante muito tempo, não sei, muitos de vocês devem conhecer, ele fez de Sergipe o estado referência de eventos no Brasil, pegou a franquia da KLA e o menor estado brasileiro era simplesmente o que tinha os melhores eventos do Brasil. Agradeço esse cara. Teve a passagem hoje, que Deus o receba bem, né? Mas a vida continua, enquanto a gente está aqui, a gente tem que deixar o nosso legado, certo? Então, o nosso tema é experiência do cliente antes, durante e pós-contratação. Como conquistar e manter cliente lucrativo. Gente, o nosso foco, conversei com o Renato, é o seguinte: eu sei que aqui é uma associação, então o nosso foco é tecnologia e, particularmente, gestores e proprietários. O funcionário, evidentemente, tem valor agregado, mas esse é o nosso foco de diálogo. Cada palestra a gente customiza em função. Então, a nossa linguagem vai ser, na realidade, um grande despertar e apontar
uma solução. Renato até já falou rapidamente aí sobre o indivíduo, o ser humano, a preparação. Legal? Vamos lá. Então, rapidamente fazer uma introdução para quem não me conhece, isso é importante, né? Eu tenho mais de 2.500 palestras realizadas em todo o Brasil, eu só não fui no estado de Tocantins. Quem que tiver, eu faço até de graça para fechar o álbum de figurinha, né? O único Ó, lugar que eu não dei Sérgio, palestra foi. abrimos agora uma regional lá, tá? Meu Deus, olha que Em pouco sincronização. tempo. Vamos fazer uma palestra lá, cara? Eu falto Essa para ponte. fechar o álbum de figurinha, cara. Depois a gente conversa, É viu? o ecossistema SESC. Meu Deus do céu, olha que sincronização. Fechei o álbum, depois a gente conversa. Então, e também em Portugal, 7 vezes, são 7.000 horas de consultoria. Então, gente, isso é importante a gente posicionar a autoridade, porque na época de rede social a gente está vendo verdadeiras barbaridades, né? Eu percebo que a gente está naquela estratégia. Eu me lembro daquelas histórias do cara que no interior vendia o Elixir da longa vida. A gente vê isso muito na rede social, né? O cara, olha, aprenda a fazer livro em 24 horas, em 2 horas, aprenda uma palestra aqui, comece a dar uns absurdos assim, umas atrocidades, mas faz parte do processo, né? Então, nesse aspecto, eu digo, até a plateia precisa se educar. Né? Eu mesmo, quando eu compro um livro, eu digo, eu vejo a história do cara, o que é que ele faz, o que ele representa, não vai comprando. Então, a gente tem que fazer uma seleção para saber qual é a história do cara, o que é que ele já fez, quais os resultados alcançados, não é pegar qualquer um, não, né? Então, dá importância de posicionamento de autoridade aí nesse sentido. Eu tenho 10 livros publicados sobre cliente, livros verdadeiros, impressos no digital, graças a Deus, com dois publicados internacionalmente, o eu não acredito, eu não creio, como monge atenderia um cliente, né? E, gente, também eu gosto muito de dar presente. Ali já para minha equipe botou ali para não esquecer todos os meus produtos digitais durante 24 horas para vocês vão estar à disposição por 50%. Livros, curso, tem um combo de 10 livros que já é um valor promocional. A palavra do cupom é clientologia, o link está na bio e ali está o telefone da minha equipe, né? 71999317045. Então, quem quiser, fica à disposição também falar com a gente durante 24 horas, tá certo? E também, graças a Deus, das mais de 200 maiores empresas brasileiras, a grande maioria, eu já tive a oportunidade de desenvolver muitos trabalhos, né? Então, com isso, eu peço licença a vocês para entrar e fazer uma reflexão que ela é baseada em estudo, em pesquisa e principalmente em prática de resultado. Não é de mimimi, não. Então, por isso que a gente faz essa apresentação, ok? Vamos lá, rapidamente. Não precisa detalhar, vocês são homens e mulheres de tecnologia, sabem que nós vivemos mudanças dramáticas, mudanças absolutamente disruptivas, né, no mercado. A mais recente, eu sempre escolho uma e tal, você vê a transmissão da Copa do Mundo. Vocês estão acompanhando e vê o que a TV Casé está fazendo com a Rede Globo de televisão. Uma loucura. A Globo deu uma brecha na renovação do contrato com a FIFA, não acreditou na transmissão online, deixou em aberto. A TV KV entrou por aí e hoje está fazendo miséria de uma hora para outra. Eu li notícias que eles têm o mesmo valor de patrocínio, tanto a Rede Globo como a TV KV, simplesmente 4 bilhões cada uma. Só que a diferença é que a Globo tem uma estrutura pesadíssima. A TVK é bem informal. Olha que mudança disruptiva, não é verdade? E muitas outras aí. É um momento aparentemente angustiante, né? Eu também estou sempre avançando, é um aplicativo, é uma coisa, a gente não pode ficar parado, as mudanças são muito. Tem uma frase que todo mundo conhece, que eu decodifiquei, criei uma outra, é aquela
quando a empresa está confortável, os funcionários estão ali, fulano de tal está na zona de conforto. Eu chamo a atenção que não existe mais zona de conforto. Toda zona é de desconforto. Se isso vale para todos os negócios, imagine para a tecnologia. Eu moro em Salvador, acredito que a maioria seja daqui, a Bahia. Eu moro no bairro Aquários e há uma semana abriu aqui, perto de minha casa, um hiper ideal, a 300 metros. Gente, vai quebrar uns dois lugares aqui, mercadinhos, imediatamente. E eu estava avisando a galera e tal, que cobra um preço hiper competitivo, vem um de forma disruptiva construir em 4 meses. Então a gente precisa ficar atento, porque dirigir uma empresa é como comandar um carro de Fórmula 1, principalmente de tecnologia, que ao tempo que você está apresentando um serviço aí, já pode ter um aplicativo que vai substituir você. Então, aí quem ficar até o final vai entender a tese que a gente defende, tem qual o grande diferencial. Existe uma grande oportunidade com tudo isso. E quem não entrar vai ter sérios problemas. Gente, eu trago aqui alguns dados assustadores, que eu chamo dados alarmantes. Não vou entrar em detalhe em tudo, porque nós temos uma meta aqui a cumprir, não dá para entrar em detalhe. Mas ali tem um número em cima, o 71999317045. Você adiciona e depois da palestra, por exemplo, ali à direita, o cara que está ali à direita superior numa tela tem um infográfico que eu fiz um trabalho de pesquisa e levantei no mundo todo, de grandes organizações que trabalham com o impacto do atendimento e o que significa isso para a empresa. São muitos dados muito fortes que vocês precisam ter. Então, eu vou encaminhar. Essa tela é só um pedaço, é 50% dessa informação. Então, através desse número, você vai ter acesso a isso completo e outras coisas a mais, tá certo? Por exemplo, só para rapidamente, 70% das decisões de compra são influenciadas por como o cliente se sente tratado. ROI, 5% de retenção, 5% de retenção de cliente gera na empresa de 25 a 95% mais de lucro. Então, o foco é manter, não é vender de qualquer maneira. Lá embaixo, 32% dos clientes abandonam a marca após uma experiência ruim. O maior inimigo da empresa não está fora, não é o concorrente, está dentro. É o nosso colaborador, quando não é a gente mesmo, quando não sabe atender e se relacionar com o cliente. Esse é o grande. E aí, outros dados que vocês vão ter oportunidade. Eu só queria chamar a atenção que eles são muito fortes, são muito alarmantes, né? Esses dados aqui. E aí vai para a nossa tese central, que eu quero que você, como empresário e como gestor, entenda. Na verdade, gente, existe 3 grupos de pessoas no mundo, existe 3 grupos de empresa. Não há um quarto. Não existe. Ou aqueles que nos encantam, ou aqueles que nos desencantam, ou os normais, médios, medianos. Não há um terceiro. Você vai numa padaria, numa drogaria, é um piloto de avião, um cara do Uber, você vai encaixar. Também a sua empresa e os seus colaboradores vão ser encaixados nessa categoria. Ou são desencantadores, ou são encantadores, ou são normal. A grande maioria é normal, médio, mediano, que vem da curva de Gauss, né, que as pessoas, normal, confunde normal com uma coisa negativa. Não, normal simplesmente é aquele dado onde existe a maior frequência. Normal não é sinônimo de natural. Normal é mediano, está na média, é mediano, é medíocre. Né? Então não é possível mais manter uma empresa sendo mediana. Os clientes não vão tolerar. A gente tem que pegar, abraçar o cliente, pegar na mão. Se não fizer isso, vai ficar fora, vai perder cliente e não vai sobreviver. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Né?
Então, precisamos, na verdade, a maioria dos colaboradores das empresas, o nosso trabalho é justamente pegar a empresa e levar todos para a condição de encantadores. Outra posição não interessa. Um funcionário que não é encantador em cada interação com o cliente, não diz para ele: olha, nós somos a sua melhor alternativa, está fazendo gol contra. Um funcionário que recebe um e-mail de alguém ali ansioso: ah, o cara, isso é uma besteira, eu ligo amanhã. Amanhã uma ova, ele é o cliente, tem que ser respondido na hora. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar. Na realidade, ser bom é o básico. O padrão estabelecido é a mediocridade. Precisamos ser extraordinários. A nossa empresa tem que ser extraordinária, porque o básico a IA faz. Eu tenho dito, inclusive, em palestras motivacionais para os colaboradores, dizendo: cara, acorda, porque a nível cognitivo a IA está dominando totalmente. Ou você se diferencia como um ser humano, ou está lascado. A maioria está dormindo, essa que é a verdade. Ser diferente é ser anormal, ou seja, fora da curva, literalmente anormal. Eu até brinco, digo, pessoal, o cara é anormal. Para mim é um elogio, eu faço questão, eu digo, eu sou anormal. No dia que eu deixar de ser, de buscar ser, eu vou me aposentar, né? Porque anormal é combater a mediocridade, é fazer o que ninguém faz, né? Fechar um contrato, ligar para o cliente periodicamente, ainda que o cliente não precise de nada. Se ele abriu lá uma ordem de serviço, alguém liga no outro dia para saber se está tudo ok, se for resolvido. Entende? Acompanhar, ele ter a certeza, é literalmente fazer o customer success, né? Que tanto se fala, mas é pouco praticado, que na realidade é abraçar o se o cliente não é muito bem sucedido com o que eu faço com ele, com o serviço, eu não estou cumprindo a minha missão, eu estou sendo mediano, eu estou sendo medíocre. Aí a pergunta que se faz você como empresário: e a sua empresa? Como é que é? É mediana? É encantadora? Ou é desencantadora? Essa é a questão que não pode sair da sua cabeça. Durante a pandemia, eu vi um dado da Associação Brasileira de Restaurantes, o presidente de São Paulo dizendo o seguinte, uma coisa que eu tenho uma lâmina sobre isso, eu uso eventualmente, dizendo: em São Paulo existe 5.000 pizzarias. Atenção, não é o estado, é na capital paulista 5.000 pizzarias. Por mais dados que a gente tem, a gente fica assustado com esse gigante chamado Brasil, que não é um país, é um continente. 5.000 pizzarias na capital paulista. Eu digo o seguinte: o dono de uma pizzaria, diariamente, que atua na capital paulista, ele tem, quando acordar, fazer uma oração e fazer uma pergunta. O que é que minha empresa pode e deve fazer para ser escolhida por um cliente no meio de 4.999 alternativas? Entende? Se ele não fizer isso, não basta só logística, não basta só preço, não basta dar cafezinho, cappuccino no dia da abertura. Tem que ser um encantamento constante de todo, do presidente, diretor, ao menor aprendiz da empresa, dar suporte, ele sentir que não tem uma empresa que oferece o serviço e PT saudações, não, que a todo instante pode contar com ela. É o que eu chamo, aí vocês estão vendo na tela que a gente desenvolve para as empresas, a mentalidade extraordinária de servir. Esse é o desafio dos líderes, promover isso da empresa, que a maioria é ordinário, né? Ordinário, normal. Tem que ter uma mentalidade extraordinária, descobrir o prazer de servir. Isso é possível de ser feito? Sim, eu tenho feito com grande resultado. No final eu vou mostrar aqui a vocês. Ser diferente, ser anormal. Aqui tem uma história que eu vou dar uma pulada por causa do tempo, mas rapidamente, que eu estava em Campinas, vou
resumir para vocês. Estava em Campina fazendo, no interior de São Paulo, fazendo uma palestra aí, lá a unidade do aeroporto, Viracopos, estava em manutenção, me deu a vontade de tomar um suco, eu não vi, aí eu vi uma máquina tipo essa aí, eu fui lá, botei a cédula na época, saiu uma laranjada maravilhosa, e eu disse, meu Deus do céu, eu disse, olha, para resumir a história, eu prefiro essa máquina do que aquela mal-humorada mocinha ou atendente que me pergunta 3 vezes como é que eu vou pagar isso, aquilo, não atende, não vem um produto errado. Né? Eu prefiro essa máquina, mas eu tenho uma preferência que ganha para a máquina. Eu sei que vocês também vão ter. Qual é? É uma pessoa encantadora que quando eu chego lá de. Ah, como é o nome do seu Sérgio? Ah, pois não, seu Sérgio, o seu que é um suco de laranja. Ah, pois não, o senhor pode ficar à vontade, senta aqui. Aqui tem um Wi-Fi, tem ar-condicionado, qualquer coisa. 10 minutos depois a mocinha chega com um sorriso aberto e diz: seu Sérgio, aqui o seu suco. Se o senhor não gostar, o senhor fala que a gente faz um outro, tá? Olha, aqui nós temos uma empadinha e tal, e no final ela sabe que eu estou no aeroporto com a mala na mão e diz: seu Sérgio, uma boa viagem, vá com Deus. Cara, tem diferença? Tem diferença? Esse é o funcionário padrão que todo mundo tem, a clínica, o supermercado e a empresa de tecnologia também, principalmente com o avanço da IA. Todos têm que ser assim. Se não for, rua. Nunca foi necessário o exercício da humanidade. Uma máquina pode fazer o trabalho de 500 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Fechou? Pode vir a zorra da TI, que for de robôs de inteligência artificial, mas o grande diferencial é a prática da humanidade. Hoje, nas salas de recepções de seleção das empresas, a gente já está concorrendo com robôs. Isso é uma realidade. Hoje está uma queda de braço muito grande entre a IA e o ser humano. E um ser humano muito forte. Inclusive, eu queria mostrar aqui a vocês o seguinte: aí vamos voltar para os gregos, que é a nossa base, né? Base, a história, grandes clássicos, grandes filósofos da humanidade. Os gregos já falavam isso há 3.000 anos atrás, da Humanitas, não é? Que trata-se de uma cultura predominantemente humana e, sobretudo, universal, que busca aquilo que caracteriza o homem em todos os tempos, em todos os lugares. Concepção que não se limita apenas ao homem sábio. Eu botei entre colchete tecnicamente preparado, mas se estende à formação do homem virtuoso. Então presta atenção, você que é líder, você é responsável por equipe. Hoje, virtude é o principal requisito, o resto treina, né? O resto treina. Hoje, empresa de ponta já quer gente cooperativa, gente empática, e o resto é mais fácil. Virtudes é o mais importante hoje. Então não adianta você ter um técnico aí, citar aqui, o cara é. Pô, o cara é um Romário. Romário eu não jogava no meu time, Edmundo eu não quero no meu time. Neymar, desculpe, eu respeito, eu também não quero no meu time. Eu quero pessoas que agreguem. Eu quero um Everton Ribeiro, que é um líder, é um craque, mas é um cara humano, líder, sabe lidar com as pessoas. Tem gente que desagrega. Ele pode ser tecnicamente o melhor no mundo, mas se não for virtuoso, se não contribui com um clima positivo, se não entrega ao cliente, não serve. Eu tive uma experiência com o Grupo Delfim, que é um grande cliente nosso, particularmente com o doutor Delfim. A gente tem um roteiro, mas vai fazendo a palestra e vão assoprando aqui no nosso ouvido. E ele, uma vez, que quando eu comecei o trabalho há 21 anos lá, que só tinha uma clínica de 120 pessoas, hoje é um grupo, né, muito forte. E ele tinha um médico que era a Coca-Cola em uma determinada área. Mas o cara, às 5 horas, dava doido, chegava assim, tinham 3 clientes na recepção e diz: olha, eu vou hoje pegar minhas filhas, remarque aí com o pessoal. E se picava. O doutor
Delfim tolerava ele. Depois do projeto, ele me chamou e conversou. Sérgio, você tem toda a razão. Agora que eu entendi o processo, e demitiu o cara. Porque ele podia ser muito bom, mas ele não estava permitindo o desenvolvimento de uma cultura de encantamento da empresa. Porque ele esculhambava, ele não estava nem aí. Ele, para ele, cliente era um CPF, nada mais do que isso. Entende? Então, homem virtuoso. Isso é um requisito. E aí, cara, a gente está falando da equipe. A pergunta que não pode calar: e você? Como você é? Qual é a sua performance? Qual é a sua base? Você tem base filosófica, espiritualista, cresce como ser humano? Dá para acreditar em um grande líder, de um grande empresário? Desculpe a colocação, não corta. Um verdadeiro filho da puta, cara sacana, né? Que não colabora com os outros, egoísta. Então, o chamado é desenvolvimento do ser humano. Começa com você. Começa com você. Pronto. E aí eu quero reportar vocês rapidamente ao Yuval Harari. Eu estou com um livro aqui, sou fã desse livro. Quem não leu, leia imediatamente. E o Val Harari é hoje um cientista considerado por alguns o maior pensador da humanidade. Ele é judeu, formado em Harvard, tem 3 livros fantásticos, que é Sapiens, que é a história do homem, tem Homo Deus, que é sobre o futuro, e tem esse aqui, que se você quiser entender a pororoca que nós vivemos, lê esse livro aqui, 21 lições para o século 21. Fantástico, uma leitura obrigatória para um líder, tá? Que tem que acompanhar cenário. Na página 47 desse livro, ele coloca um trecho lá que eu quero comentar com vocês, faz parte da minha base, né? Porque antes de dizer o que a gente pode fazer, eu vou indicar que deve fazer, a gente tem que dar o fundamento. Isso vale para o líder e vale para os colaboradores. As pessoas precisam entender por que precisam se movimentar antes de se movimentar em determinada direção. Então ele tem lá, humanos têm 2 tipos de habilidade, física e cognitiva. Ele no passado as máquinas competiram com os humanos principalmente em habilidade física, enquanto os humanos se mantiveram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando tratava-se de tarefas manuais na agricultura e na indústria, foram automatizadas. Surgiram novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só os humanos possuíam: aprender, analisar e se comunicar. Isso na Revolução Industrial, que o homem não precisou mais de trabalho braçal. Ele foi expulso para ações cognitivas. Aí vem a famosa IA, dando um corte disruptivo que a maioria ainda não percebeu. A IA está começando a superar, já superou, em número cada vez mais nessas habilidades. Aí Harari conclui nesse capítulo: não sabemos de nenhum terceiro campo de atividade, além do físico e cognitivo, que a IA está dominando, no qual os humanos manterão a vantagem segura. Gente, ele não percebeu, com todo respeito a ele, mas ele não percebeu. Não, eu vou mostrar que existe esse terceiro campo de atividade, sim. Com todo respeito, eu sou um estudioso, também um pensador, e vocês vão concordar comigo. Que campo é esse? Vê, na evolução da humanidade, como Harari falou, físicas e cognitiva, que terceiro campo é esse? As virtudes. As virtudes. Daí os clássicos. Você lê os clássicos, esses livros aí que de última hora. Eu tenho um amigo, Antônio Amorim, que ele gosta muito. Eu tenho uma frase que eu digo: eu prefiro os clássicos. Por exemplo, tu conhece e lê os estoicos, gente? São fantásticos. A metodologia estoica em mundos disruptivos. Eles criaram o estoicismo no mundo disruptivo, quando o Império Romano estava sendo virando água, né? Começou na Grécia, mas o forte foi no Império Romano, uma crise, qualquer semelhança com o mundo que um Brasil que a gente vive não é mera coincidência. Estoicismos aí para um líder é fundamental. Então, virtudes. E aí eu vou pedir permissão a vocês para falar desse cara aqui.
Jesus Cristo. Antes de mais nada, devo pontuar uma coisa muito clara. Não estou falando de religião, não sou religioso, não sou católico, não sou espírita, não sou evangélico, eu sou espiritualista, acredito em Deus e tenho esse cara como o meu maior mentor. Entre outros, Sócrates, Buda, Confúcio, Lao Tse, mas esse é insuperável, né? E eu percebo muito no campo um preconceito. Ah, isso é religião, é coisa. Para com isso, cara. Segue esse cara. O Augusto Cury tem uma história muito interessante. Ele já escreveu 5 livros sobre Jesus. Ele era ateu e é muito interessante. Então, repare, vamos tirar aqui a questão de religiosidade. Não estou falando, eu estou falando em pragmatismo de obter uma vida melhor e melhores resultados. Segue esse cara. Veja o que ele tem a falar. E ele falou, ame o próximo. Ele foi um disruptivo, enquanto um joga duro com o outro, arranca o dente do outro, olho no olho, dente no dente, inimigo é inimigo. Ele chegou, para, vamos amar os inimigos. O cara foi disruptivo. O cara é doido, cara. Já viu amar inimigo? Aí, um derivado que eu coloco aqui. Amar o cliente, um diferencial competitivo. Opa, amar competição, Sérgio, você está misturando as coisas. Eu não estou misturando, a vida é uma só, a vida empresarial e pessoal é uma só. Uma pessoa amorosa que tem consideração, tem respeito, tem empatia, quer realmente resolver o problema do cliente. Não tem vantagem? Claro, ela é preferida pelo cliente, pelo chefe, pelo dono, pela sociedade, pelo condomínio. Evidentemente que sim. Não é uma questão só de humanidade, é uma questão de inteligência. De seja bom, seja legal, seja encantador, seja disciplinado, você vai ver o que é que vai acontecer em 24 horas. Insiste uma semana e vê o que é que vai acontecer na tua vida e na tua empresa. E aí, para não ser taxado de visionário exagerado, maluco e tal, eu vou me apoiar em gigantes. Esse cara aqui todo mundo conhece, Philip Kotler, pai do marketing. Fiquei muito feliz. Um cliente meu, dono da empresa 7 de educação, premiada no Brasil todo, o Daniel, alguns anos atrás me ligou, professor, eu fiz trabalho lá na empresa deles, o projeto foi analisar, e disse, o senhor já leu o livro do Philip Kotler, Mark.3, hoje já está no 5, né? Pelo que eu tenho notícia. Eu disse, não, ele disse, rapaz, o que ele fala lá, o senhor fala. Eu disse, opa, aí eu saí para comprar, né? E está lá, no final, ele fala em 7 tendências do marketing, entre as quais, amar o cliente. Eu disse, rapaz, eu não estou maluco, eu não estou falando sozinho, não. Nós falamos nesse livro aí, cliente, eu não vi sem você, só que foi em 1995, simplesmente 15 anos antes dele. Tá lá, ele lá, entende? Então, virtude não é só dar grana, dinheiro. Hoje, o ser humano, principalmente a nova geração, quer propósito, quer sentido. Essa galera que vem não é apenas, não tem uma postura apenas mercenária. Mercenário é aquele que só trabalha pela grana. Isso é muito pouco. Dinheiro é importante, claro que sim, mas não é só isso. Tem que ter propósito, tem que ter espírito de servir. E não só ele, Tom Peter, agora mais recente, em 2021, eu fiquei mais feliz ainda, sabe? Falar em dos 5 gurus no mundo todo, você vai ter que botar Philip Kotler e Tom Peter. Lançou mais recente, em 21, livro Humanismo Extremo, um novo padrão de excelência no mundo dos negócios. Ele coloca como novo, mas os caras, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, cara. Ele, humanismo extremo, um novo padrão no mundo, um compêndio que deve ser exercido pela liderança para obter resultados. Eu digo, opa, eu falo isso há algum tempo. Pela primeira vez, o lucro está rimando com valores positivos. Se o gestor não tem valores positivos, que não pratica justiça, cordialidade, simpatia, empatia, amorosidade, não vai ficar ninguém na tua empresa. A IA está aí. Então, gente,
Esse gráfico faz uma síntese. Não adianta só o fator técnico, a vertical. É preciso o fator humano, relacional. Aqui é que está o grande diferencial. Hoje, empresa de ponta já estão recrutando e tendo como critério virtudes em primeiro lugar. Depois vai para a parte técnica. A primeira peneira é virtude. Eu quero um cara cooperativo, um cara que trabalha em equipe, um cara que tem senso de servir. Isso através de jogos você detecta. Né? E a partir daí, segundo critério, competência técnica. E aí, uma frase derivada que eu criei, as IAs que estão lá escutando, ouvindo tudo que a gente fala, é impressionante. Certamente elas já estão em reflexão, dizendo: amor é o único diferencial que eu não posso competir com o ser humano. Acabou. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Seres humanos bem selecionados. Daqui a pouco eu falo. E aí, a experiência é a nova vantagem competitiva. O cliente não quer apenas atendimento, ele quer ter uma experiência, ele quer ter segurança. Ele quer. A toda hora a gente vê isso. Eu não vou citar, por exemplo, eu opero com dois, três bancos, um recentemente que eu tive, aí uma área tecnologicamente muito legal, não sei o que lá e tal. Mas na hora de pegar no braço do cliente, eu falei com minha assistente: olha, essa aqui, deixa lá, mas a gente vai continuar com esse aqui, por isso, por isso, por isso. Qual é o diferencial? Não foi tecnologia, não é tecnologia, é a capacidade. Na hora que a gente precisa interagir e ter respostas rápidas, certo? O grande objetivo, essa neologismo que nós criamos, chamado fanalização, não é apenas fazer cliente fiel. Cliente fiel que compra sempre. O fã é mais do que isso, é o evangelista, é o cara que vai lhe indicar em qualquer lugar. Eu mesmo, eu estou aqui com vocês, qual é o meu objetivo? É, porra, que você me indique, né? Que você fique fã do nosso trabalho. Esse é o objetivo, fazer um diferencial, é criar, construir fãs da marca. Porque o fã, que menos olha é preço. Na verdade, ele faz sacrifício, dorme na rua e tal. Esse é o espírito. Não, esse cara. Não, vão tirar. Tem uma empresa aí querendo tirar determinada empresa do suporte de software. Não, não mexe com esses caras, não. Pelo amor de Deus, não, não, por favor, não. Né? E aí tem um conceito fundamental que eu trabalho muito com a equipe, né, que é o momento da verdade, onde tudo acontece. O momento da verdade é um momento que tem contato, antes, durante e depois. Né? Esse conceito foi lançado ao mundo por Ian Carlson, diretor, presidente da SAS ou da SAIS, um livro que tem 35 anos, que é uma referência. Ele lançou esse conceito para o mundo. É aquele contato. A empresa estava falida, ele fez uma revolução cultural com esse conceito do contato. E me inspirou a minha vida profissional muito. Eu fiz eu tenho muita contribuição teórica e classifiquei o momento da verdade em três categorias: encantado, normal e desencantado. Fiquei muito feliz que o NPS, 20 anos depois, usa mais ou menos essa categoria, né? Mas isso está lá, 35, existe três tipos de pessoas, existe três tipos de empresas: ou é encantado, ou normal e desencantado. Então, o seu colaborador tem que ser encantado. Se não for, ele vai estar fazendo gol contra. E aí, gente, essa tese é suportada por várias áreas da humanidade. É isso que a gente tem. O que a verdade não tá, não é business, não. Eu fazendo um trabalho, uma cliente chegou, professor Carl Jung já falava isso. Ser normal é meta dos fracassados. Opa, Carl Jung, tá? Então a pessoa, a gente tem que botar na cabeça dos colaboradores: ah, você quer ser normal? Aquele que fica olhando toda hora, diz: ih, hoje dá 8 horas, não dá 3 da tarde, né? É meta dos fracassados. Então, pelo menos tenha consciência de fazer o básico, arroz do arroz com feijão é coisa de mediano, medíocre. Ninguém quer, não, uma figura dessa. Tá? E não só ele, o grande mentor Jesus. Eu estava em BH fazendo um curso, uma dona proprietária de lojas femininas.
me disse, professor, o que o senhor fala está na Bíblia. Eu disse, como, minha senhora? Ela disse, está em Filipenses. Aí ela me deu, eu fui pro hotel, na época tinha um Otto lá, o Otto fechou, eu fiquei encucado dormindo para Enem, tentar interpretar o Apocalipse 3:15. Com essa sua conduta, você não é frio nem é morno. Quem dera que fosse frio. Porque você é morno, estou para vomitar na sua boca, vomitar você da minha boca. Eu disse, meu Deus, o que é que a Bíblia quer dizer com isso? Né? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Vou vomitar. Pare, ele não joga duro com o desencantador, ele já está no inferno garantido, joga duro com os medianos normais, medíocres. Eu comecei a matutar isso, eu comecei a pensar, meu Deus, o que significa isso? É, você tem consciência que você ganhou a corrida competitiva mais violenta da natureza. Foram 200 milhões ou 200 a 300 milhões de espermatozoides. Cara, você chegou na frente. É por isso que todos nós somos vitoriosos. Chegou na frente, você está aqui agora. Ganhou. Agora, se você entra no mundo e sai com um zero à esquerda, vai ter que ir para o inferno mesmo. Porque você. Então, a ideia é eu entrou numa empresa, abri um serviço, eu ganhei um cliente, eu vim aqui para fazer a diferença, eu vou estudar cliente. Eu tenho uma filha que é engenheira de Customer Success de uma empresa da Orca, já trabalhou da VM e trabalha com de TI, trabalha muito e ela se dá muito bem porque ela aprendeu dentro de casa, né? E para você ter uma ideia, eles compram um sistema lá caríssimo e ela fica futucando para ver se o cliente usa tudo. Se não usar, olha, nós temos uma aplicação que vocês não estão usando. Percebe? Não é só vender, é cuidar do cliente, ver se ele está utilizando e se está utilizando bem. Entende? Quantos têm essa mentalidade? O próximo, o próximo. Se o cara ligar, tá bom. Se não reclamar, tá bom. Se não está aplicando o que, como pode, como deve, também tá bom. Eu estou faturando, não tá não. Você está em perigo. E aí, fazendo uma conexão com a vida, a gente vê as religiões crescendo muito no mundo, né? Crescendo muito no mundo. E está lá na Bíblia também o próximo. Quem é esse tal próximo? O cara às vezes está na igreja, em qualquer área, qualquer religião, e segunda-feira entra na empresa com a cara de jegue sem pai. E cliente não é próximo, como é que a gente pode acreditar em religiosidade, espiritualidade, se o cara não encanta os seus colegas de trabalho e os clientes? Alguma coisa não está batendo, TikTok aí não está batendo. Isso é assunto de business. E aí, vou chamar a atenção rápida aqui, pós-contratação e relacionamento, que em uma hora realmente é pouco. Pós-contratação e relacionamento. Gente, o foco está no depois. O Jack Welch já dizia: vendas é o coração da empresa. Legal. Eu peguei e criei a frase: o atendimento ao cliente é o pulmão que leva o oxigênio, sem o qual nenhum organismo sobrevive. Né? Venda pode ser o coração, mas se não tiver pulmão, o coração pifa, entende? O atendimento antes, durante e o pós-venda. Aqui está o foco. Daí que um conceito que eu criei há muitos anos atrás chamado ACM Marketing, que é a maioria das empresas não faz, que é A de atrair, C de conquistar e M de manutenção. Sua empresa faz isso? A maioria nem atração faz direito. Conquista, como se conquista? Na venda e no atendimento. E manutenção é o pós-venda. É o pós-venda. Quantos fazem manutenção com a mesma ansiedade, com a mesma vitalidade que está fechando o contrato? Essa é a questão. E aí, rapidamente, um exercício que eu faço em vendas, por exemplo, pós-venda é venda, você liga depois, data do nível, mensagem mensal, você tem um CRM, manda informação, e a manutenção é feita.
Eu fiz um trabalho para Giraflex, em São Paulo. Na época, foi premiado o maior representante do Brasil, um pernambucano. Eu dei uma palestra lá e me emocionei, dei um abraço nele. O que é que ele fazia? Vende as cadeiras lá, tem 3 anos de garantia. Antes de fechar a garantia, a equipe ligava um mês antes. Olha, fulano, você comprou a cadeira, a garantia está acabando. Eu quero pedir licença a vocês, a oportunidade para ir lá para fazer uma revisão antes de perder a garantia. Olha só. E mais, quando a equipe chegava lá, ele pedia licença para ver outras cadeiras que não eram dele. Você entende porque esse cara era o melhor do Brasil, pô? Quanta dor o empresário vai ter que passar para entender essa realidade? E aí, o que eu digo, para cada 10 mensagens, WhatsApp, e-mail, uma ligação. Para cada 10 ligação, uma call. Para cada 10 call, uma visita presencial. Se não der para fazer de 80%, faça 20%. 5% faz o dono, faz 20% e o resto, mas não faz um plano. Inclusive de olhar o cara, almoça, janta. Minha filha tá, a semana passada ela estava em São Paulo, vice-presidente mundial, ela foi para São Paulo, que o cara saiu de São Paulo para almoçar com 5 clientes. Você acredita nisso? O vice-presidente veio dos Estados Unidos, passou 24 horas e pediu para ela articular um almoço com 5 empresas. Entende? O que é relacionamento? Onde é que está o foco? O maior inimigo da empresa é estar dentro da empresa, mas a culpa não é dele. É o funcionário mal motivado, mal preparado. Eventualmente, uma ou outra lâmina, você, pelo aquele telefone, me chama, me fala que eu mando. Por exemplo, eu sempre digo: primeiro, selecione bem, conscientize, oriente. Treine, capacite, que as pessoas não vieram prontas, as escolas estão falidas, universidades com problema, isso não se aprende na escola. O empresário tem que pegar essa missão para ele e alinhar a turma, se ele quiser ter uma alta performance. Treine, capacite. Não respondeu, recicle, dê uma oportunidade. Se não respondeu, raia rua. Comece de novo para selecionar e mantenha talentos com bons salários, bonificação, senso de propriedade. Está aqui. Você faz isso tudo direitinho ou abre o pessoal, a geração nova não quer trabalhar, não quer nada, girou jargão. Não quer porque ele não encontra um clima favorável. Simples. Agora dá propósito para os caras, vontade, né, para ver o que é que acontece e resultado. Experimenta. E aí, no nosso livro, Eu Não Acredito, falando em soluções, né? Esse livro é um livro fantástico, mais de 1 milhão de cópias vendidas, onde a gente é uma referência de treinamento. Aqui tem 13 atitudes para atender, prestar um fantástico apresentação impecável, postura, empatia, a sua equipe é empática, sabe escutar, tem cultura de escuta ativa, que normalmente uma tendência de TI como médico, mais ou menos, com todo respeito, os caras montados na cocada preta, sabe de tudo. E esse cara não sabe zorra nenhuma, pensa que o cliente é ignorante, e ainda que seja a obrigação nossa ser didático, ter calma, paciência, pegar o cliente pela mão e explicar, porque não existe dúvida boba. Sua equipe é rápida, é tranquila, comunica corretamente, tem compromisso realmente de fazer o melhor pelo cliente. Eles aprenderam isso? Qual foi a última vez que você treinou? Eles fazem isso? Você faz isso? Como é que você quer ter resultado diferenciado e ter sustentabilidade no negócio? Nesse mundo de IA que roubou as atividades cognitivas, o humano é o grande diferencial. O que fazer diante? Sua equipe sabe, um cliente nervoso, um cliente mal educado, erros causados pela empresa, não entendeu, não concordou. E aí? Como é que eles abordam essa questão? Eles estão preparados? Você está preparado? Isso ocorre no dia a dia. Está preparado?
E aí, como é que você quer ter resultado se a equipe não está preparado para isso? E aí, gente, só mostrar aqui uma solução para você. São 5 para as 12. Na verdade, começamos 12 ou 11h08, mais ou menos. Eu vou dar exatamente uma hora. Vou invadir esses 8 minutinhos que a gente começou atrasado, tá certo, galera? Quem quiser sair, fica à vontade e tal, mas para concluir, mais uns 10, 11 minutinhos a gente está concluindo aqui. Na nossa jornada de 40 anos, a gente tem desenvolvido muita coisa, e principalmente hoje o projeto Fanalizar, que são 11 etapas que eu faço em empresas micro, média, grande, multinacionais. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, para que vocês tenham uma ideia e de repente ou contem comigo, com a Servo, para ajudá-los nesse sentido de fazer isso, ou se não, façam só. O importante é que não deixe de fazer. Primeiro é despertar, o primeiro passo. Acorda, moço. Motiva a galera a dizer, porque a pessoa precisa entender: olha, se você não for um cara humano, virtuoso, se não for, você está fora do jogo. Vai precisar de Bolsa Família. Não é um problema só do Brasil. A tecnologia está aí, a gente sabe que vai desempregar violentamente, não vai ter emprego para todo mundo. Então, os estados no mundo todo vão ter que bancar o arroz com feijão. Essa que é a verdade. Você quer uma liberdade financeira, melhores condições, você tem que ser diferenciado, você tem que ser anormal. Se você não for, você vai depender de bolsa de sustentação do Estado. Não tem a menor sombra de dúvida aí. Segundo, despertou, capacita. Capacita. Depois eu vou mostrar aqui uma super capacitação de 7 horas. É, Eles precisam entender como atender um cliente nervoso, como abrir, como fechar, como se relacionar, cada etapa. Então, ninguém nasce sabendo. Terceiro, orientação, que aí a gente faz uma mentoria. O cara estuda os livros, né? E aí tem uma orientação. Depois, internalização. O que é que a gente faz? A gente, depois dessas 3 etapas, treina os líderes da empresa para estudarem a ideia. Inclusive, sugiro a vocês, é a chamada Learn Organization do. É, rapaz, me fugiu a memória aí, rapaz, o nome do Learn Organization, Movimento Mundial. Uau! Esqueci agora, mas você procura organizações de aprendizado. Então, qual é a ideia? Todo mundo, 1 hora por semana. Você para a empresa, setores, para estudar todo e qualquer livro, um artigo de sua direção. Isto é transformador. A gente desenvolveu uma metodologia sobre isso. Por exemplo, esse livro é o primeiro o pessoal estuda, né? É gente que entrega o cafezinho, é para todo mundo, é fantástico, né? E esse negócio de dizer, o pessoal não gosta de ler, isso é uma mentira, porque ele não teve método, não foram colocados de forma lúdica. Isso não é verdade, né? Depois, passo 5, que é alta performance, é um curso que a gente dá para derrubada de crenças. Eu estava falando do amor, né? O meu módulo de 2 horas de alta performance chama-se Atendimento Ágape. O que é o incondicional. Ágape, vocês devem conhecer o conceito, significa amor incondicional. É o verdadeiro amor. Ágape, eu me apropriei e botei ágape. E qual é o exemplo do verdadeiro amor? Eu acho que na natureza humana o que mais se aproxima do amor ágape é o amor de uma mãe, né? De homem, de mulher, né? De irmão e amigo que hoje está casado, mas é maravilhoso, outro dia vira um inferno. Não, não é isso, isso era paixão. A pessoa confunde, é amor ágape. E o amor ágape é incondicional. A mãe nunca abandona o filho. Ele pode ser um presidiário, um ladrão, um assassino, mas é a única que vai visitá-lo no presídio. Pode não concordar com o que ele faz, mas não abandona. É amor ágape. Sérgio, o que é que tem a ver com atendimento? Tudo. O que eu digo, o verdadeiro atendimento de alta performance é ágape. Não seleciona, não fica escolhendo se o contrato é caro, é baixo, se o cara é preto, é branco, é amarelo, é chinês, se é rico, se é pobre. Principalmente em varejo, a gente trabalha muito isso. O cliente chega em sua frente e dá um atendimento de rei, de rainha, de forma incondicional, sem julgamento, sem pré-julgamento. Tem outras crenças também, derruba a terceira lei de Newton, né?
a cada ação corresponde a uma reação, quebra isso. Então, são algumas crenças que a gente trabalha, porque não há capacitação é importante, claro, mas aí precisa entrar em outras fronteiras, né? Outros universos, como eu estou vendo de Kirli aí, um universo, viu, Kirli? Ir para outro universo, que é o universo de avançar para sustentar esse conhecimento. Desenvolvimento de cultura, durante esse trabalho a gente faz em empresa, a depender do porte, dura de 4 a 8 meses, a depender do tamanho da empresa, né? Com interações de 3 horas por semana, quatro mais ou menos. A gente faz para multinacional, microempresa. Depois, ancoragem, trabalhar princípios, é o que eu falei, baseado aqui no nosso livro, princípios. 8 princípios para encantamento do cliente. Primeiro princípio é posicionamento. Quem é a pessoa mais importante? É o cliente. O chefe pediu, mas o cliente não espera. Aí por aí vai. Liderança é importante, apenas um modo de 2 horas, saber o líder, qual é o líder? Não é aquele líder que segura as coisas, o verdadeiro. Teve uma sobrinha minha que me deu uma lição primordial há 20, 30 anos atrás, que ela trabalhava no Citibank na Espanha. Ela disse: meu tio aqui tem um requisito. Hoje ela é diretora de uma grande empresa, mora lá em Barcelona. De meu tio tem um requisito aqui que não dá para ultrapassar. Todo mundo que vai ser promovido, ele tem que apresentar à empresa um membro da equipe dele preparado para assumir o lugar dele. Olha que revolução. Hoje tem chefe que tem medo de sair de férias, porque tem medo de quem está chegando. Ele segura a informação. Segura a informação. Moisés, tudo bem, Moisés? Estou lhe vendo aqui agora. Um abraço, amigo. Ele segura a informação, entende? Ele segura. Não, o líder tem que fazer outros grandes líderes. A minha alegria é transformar, é agregar valor. É quando eu entro na empresa, eu digo: eu quero que vocês sejam consultores como eu. É entregar tudo, não segurar a informação. Voz do cliente, aí é fundamental. Vem aqui que o máximo disso é o NPS, que eu sou apaixonado. Existem outros instrumentos. Pergunta: sua empresa já aplica o NPS? Em toda interação tem um NPS? Você já olha o indicador de NPS mensalmente com a mesma ânsia que vê o faturamento e os custos? Se não faz isso, você está com problema. Aí a gente faz uma palestra para as pessoas que têm medo de ser avaliado, mas isso é ignorância, né? Ver que a avaliação é uma coisa fundamental, é coisa importante. Então, a voz do cliente é determinante. Eu me lembro que eu fiz uma consultoria de uma delicatessen, uma senhora que tinha uma empresa há 20 anos. Aí teve um cliente que respondeu e disse: olha, eu gosto muito de você, agora eu faço meu sanduíche aqui com cachorro quente, quando eu pego minha ervilha, aí vem com água, quando eu boto no pão, molha. A senhora devia pegar uma colher vazada. Essa senhora, quando viu isso, ela disse: meu Deus, eu tenho 15 anos, eu não percebi isso, o cliente disse isso. O cliente fala, é o melhor consultor do mundo, agora tem que abrir de forma sistematizada, sem aquelas avaliações. Isso é dom, ar-condicionado. Não, não, é NPS, é de 0 a 10 e tal, abre o espaço, você que processa as informações. Hoje é baratíssimo, tem muitos sistemas aí, tá certo? Depois, POPs, passo 10, que é procedimentos operacionais encantadores. Não é? ISO, NOR 1000, tudo, não. Mas qual é a ideia que a gente desenvolveu? Cada colaborador pega 10 itens básicos, o caixa do supermercado, com o motorista, que ele tem que fazer no dia a dia. Tipo o McDonald's, número 1, número 2, número 3 e tal. Isso é um processo que faz com o grupo, desenvolve ele junto e aí vira um padrão. Ou seja, o que é padrão, o que é norma, é a fotografia do estado da arte naquele processo. É lindo o movimento, todo mundo participa. E, por fim, tem um planejamento estratégico, onde a gente estuda, levanta todos os MPs da empresa, faz um diagnóstico junto com o grupo e aí cria uma estratégia de encantamento, certo? Então, só para avançar aqui, o início de tudo, essas 3 primeiras fases que a gente trabalha, que é o que eu chamo Fantástico Atendimento, que é uma palestra de despertar, um curso de atendimento a cliente, uma mentoria. Isso sem mimimi, sem conversa fiada. Você vê, às vezes, curso de administração, 60 horas de aula. Ah, ninguém aguenta mais isso, não. São 7 horas de conteúdo objetivo e direto que transforma violentamente. Para vocês terem uma ideia aqui, aqui
um, hoje esse cara está lá na África, em Angola, né? Depois que fizemos da empresa dele, ele me passou um WhatsApp rapidinho aqui, 30 segundos. Maravilha, você dá meu feedback, que é fantástico. Para você ter uma ideia como muda, né? Ontem, ontem foi o primeiro dia após a palestra, né? Ontem, uma cliente que sempre vai lá, sempre, ela é nota mil, uma senhora. Ela vira para mim e fala assim: Nossa, como o seu pessoal é diferente, como eles são proativos. Eu tava ali, o rapaz aí falou de Vicente. O rapaz da padaria tava indo embora, já que eu vi que acabou o turno dele. Ele falou comigo, ele fez questão de voltar para poder me atender e fazer o pão. Ela, olha, vocês estão de parabéns, viu? Isso, meu amigo, é fruto do que aconteceu na quarta-feira, não tenho nem dúvida. Ontem, de noite também, os garçons, todo mundo, olha, eu estou impressionado. Estou mesmo. Coisa simples que às vezes a gente não enxerga, e de repente você dá um estalo nas pessoas que muda completamente todo o negócio. Muda o clima, muda o negócio, muda tudo. Olha que fantástico, né? Uma palestra apenas motivacional, né? Acorda, que os caras das trancas, né? Te esperta. A gente tem feito aí em Cuiabá também aqui. Eu estou indo até daqui a 15 dias fazendo eu estou com uma palestra sempre na Copa chamada Cliente Futebol Clube. Esse pessoal é uma referência no Brasil. É, mas aqui também isso também é feito em multinacionais. Eu fiz em São Paulo recentemente na Armimac, que é um líder mundial de ribbons, né? É uma empresa que atua em mais de 40 países. A gente fez a capacitação, tem 1.700 funcionários em todo o mundo. E olha que curioso, o diretor de Customer Success que me contratou, olha o que ele diz aqui, gente. Pessoal, depois de 19 anos de experiência com uma palestra, um treinamento do Sérgio, tive a oportunidade de trazer novamente para a empresa que eu estou atualmente os ensinamentos que eu aprendi há 19 anos atrás, eu trouxe ao longo de toda a minha carreira profissional, me moldou como profissional e, assim, fez uma diferença incrível no meu dia a dia e no profissional que eu sou hoje. Por isso, sou muito grato por todo o ensinamento que eu aprendi com o Sérgio. Gostaria de dividir a felicidade com você. O cara me contrata há 19 anos. Na época, ele era estagiário em uma empresa do Rio de Janeiro. Lembrou de mim, hoje é um diretor. A gente fez. A ONS, que é a Operadora Nacional de Sistema Elétrico, um fato relevante, colocou no sistema licitatório dela a obrigatoriedade de todo mundo que ganha licitação fazer esse treinamento com a gente. Nós temos exemplo aqui da Atos, que uma empresa francesa fez, outra da área de vocês aí, Quality, uma empresa referência no Rio de Janeiro, nessa área de software e tecnologia. E também, só como eu falei, mais uns 3 minutinhos, 4, a gente está concluindo. Também com muita alegria, não sei se vocês conhecem o Hospital Pequeno Príncipe, do Paraná, eu também não conhecia. Ele é o melhor hospital da América Latina, premiado nos Estados Unidos. Então, eu que capacito ele, renovamos o contrato, estou lá de volta em setembro, né? Treinando toda a equipe de linha de frente, de atendimento. É um motivo de orgulho, NPS lá. Outra, aqui na Bahia, a empresa Rio Bahia Farma, aqui, distribuidora de NPS que nós fizemos, 95, é simplesmente outro orgulho que em 12 meses a empresa duplicou o faturamento. Eu tenho um testemunhal dos donos, né? E quem pavimentou isso foi o projeto Finalizar, esse clima de entrega extraordinária, de uma mentalidade de civil. Pequeno Príncipe. Ontem eu vim até o departamento pessoal. Aí ontem à tarde, quando eu passei pela recepção, o orientador de segurança me falou boa tarde. E aí me deu um sorriso e falou: já estou colocando em prática o treinamento que recebi ontem. Legal, e você está gostando aqui, primeira? Espetacular, né? Todas as pessoas que vieram estão assim encantadas. Eu já sabia que ia gostar muito.
mas é exatamente o que a gente esperava ouvir, vai além, é extraordinário. Super indico, quero compartilhar e estou muito feliz de ter a oportunidade de participar. Obrigado. Gente, é muito legal, viu, isso tudo. Sozinho não dá, você não deixe de caminhar, nós estamos aqui à disposição, a CESPRO também, tá certo? É, aqui tem também um case fantástico, esse cara, eu não vou, aliás, menos de um minuto, peraí. Eu estou passando aqui para dizer que Sérgio Almeida ele fez uma tremenda diferença na minha vida. Em um dia eu era apenas um atendente de loja, mas ele me fez entender que eu preciso me apaixonar pelos meus clientes, que eu preciso realizar o sonho dos meus clientes. E isso fez total diferença na minha vida, quando eu abri a minha empresa e eu consegui fazer ela sair de um fundo de uma farmácia para atuar em todo o Brasil, vender mais de 100 milhões por mês, ter centenas de funcionários. Eu agradeço a você, Sérgio, porque de uma forma impressionante, tudo que você me ensinou, e principalmente o livro Ah, Eu Não Acredito, me fez olhar para trás e dizer, eu não acredito tudo que eu consegui. Agradeço a Deus e a você, a sua metodologia de que é preciso se apaixonar pelos clientes, é preciso ter amor e gerar uma experiência ao cliente. Isso fez total diferença na minha vida e eu quero estar ao seu lado e aprendendo contigo sempre. Tamo junto, Sérgio. Gratidão. Olha, gente, que alegria, né? A missão cumprida. O cara que era fundo de uma empresinha no fundo de uma farmácia e hoje fatura 100 milhões por mês. Então, esse caminho funciona. Esse caminho funciona. Agora, tem uma imagem muito legal que eu gosto, que é essa aqui, gente, que diz é, para acontecer, basta não fazer nada para estragar tudo. Basta não fazer nada, né? Um caminhão desse, um Ford valioso, o cara deixou ali na fazenda. Olha o que aconteceu. Então não teve a manutenção. O Albert Einstein tem uma frase também que eu amo, que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Nós estamos diante de mudanças. Veja a TV Casé, né? Outras coisas que estão acontecendo. Gente, a maneira que a gente trabalhava necessariamente não é a mesma que deve trabalhar hoje, não vai garantir o futuro. O mundo é essa instabilidade que a gente precisa estar fazendo uma leitura, releitura e uma ação. Ou seja, não deixe de se movimentar. Você tem três caminhos. Ou não faz nada, ou procura outros, vai, pega livro, estuda, ou se não, a gente está aqui para lhe orientar em mentoria, curso, entre em contato com a SES para a gente estar organizando coisas junto com a SES para aquele curso, entre em contato que nós vamos fazer alguma coisa junto, cooperado por os associados, ou também isoladamente, a depender do seu porte, tá? E coragem. Coragem para ter atitude. Eu gosto, alguns anos, poucos anos, eu descobri o significado da palavra coragem. Os estoicos gostam, é um dos pilares do estoicismo, né? Sabedoria, coragem, é, é, coragem, temperança. E o outro, meu Deus, quem lê o estoico aí é sabedoria, coragem, temperança, e o outro me deu uma falha aqui na cabeça. Então, a coragem, na realidade, a palavra coragem vem do coração, não vem da razão. É aí que eu entendi porque uma mãe franzina enfrenta policiais, bandidos para defender. Isso na natureza, um passarinho, eu tenho uma imagem legal que um passarinho ficou na frente de um trator, abriu as asas porque protegendo um ninho. Uma coisa linda, né? Na natureza. Por quê? Ele não foi buscar isso na razão, porque senão corria. Ele foi no coração. Então, a coragem de fazer acontecer e ganhar dinheiro, todo mundo merece, muita prosperidade, mas também fazer história, deixar a vida de todos diferente, inclusive dos colaboradores e também do nosso cliente. Galera, eu estou à disposição de vocês agora ou em algum outro momento. Lembrando embaixo ali, clientologia, link na bio, tá certo? Tá lá, a palavra do cupom é clientologia. Aqui está o nosso contato da nossa equipe, 99931. Manda para eu lhe mandar aquele infográfico. Aqui é o meu telefone pessoal, eu estou deixando para você, que é o 9981 7045, mas
eu já lhe peço de antemão dizer, eu não respondo rápido, às vezes leva um dia, 2 dias, mas eu vou responder. Minha equipe não. De 9 às 17h30 do dia, horário comercial, ela vai te responder no máximo em meia hora. Um 99931, esse que eu pedi para você. Aqui é a minha consultoria, o meu site, e aqui tá o Instagram, o QR Code aí, me siga. Daqui a pouco eu vou botar mais tarde uma imagem desse evento lá e você que a gente fez e você comenta se você gostou. Se você não gostou, não fale nada, não, tá? Pelo amor de Deus. Ô, Sérgio, Beleza, pessoal? Sérgio, eu queria que você descompartilhasse, porque eu preciso fazer uma tela com todos os presentes para a gente ir para as redes sociais. E Pronto, é para agora. também agradecer a todos, né? Todos os nossos associados. Eu estou vendo aqui muitos gigantes, viu? Porque nas nossas empresas estão mais Ô, associadas. 48, gente, né? Você falou que era em média de 30 e tal, que Batemos 60 legal. aqui, você Bateu não. 60. Mas Bateu nossas empresas, 60? mas Agora nossas o povo tá empresas com fome. associadas que Açaí. estão aqui, na Ó, sua a maioria, Vanessa tá botando aí, já botou a mensagem com o número, esperando o contato de vocês para mandar o infográfico, viu, galera? Desculpe, Keila, diga. não, eu queria só lembrar que nossas empresas associadas, na sua maioria, têm 30 anos, né, de mercado. Então, eles entendem de clientes, porque para sobreviver com 30 anos de mercado, entende de clientes. Então, eu estou vendo aqui muita gente boa, que provavelmente futuramente vão querer continuar, né, o trabalho Vamos contigo. montar uma turma aí da Cestro para poder a gente fazer uma compra coletiva. E quem, Claro. e quem puder printar a tela para mim e me ajudar, eu também agradeço. E aí, foi legal? Agregou valor aí para vocês? Foi Sérgio, excelente, viu, Sérgio? Muito bom. Sérgio, Sérgio, com licença, posso falar? Claro. Deve. Ele é meu papel. Nós nos conhecemos, eu e Sérgio, certamente há quase 50 anos. É minha obrigação de realçar as qualidades. Sérgio é o maior especialista no Brasil em clientologia. É um privilégio para mim e para a nossa empresa tê-lo próximo. Acelera, Sérgio. Vamos transformar esse Brasil. Vamos lá, amigo. Muito obrigado. Obrigada, viu, pessoal? Valeu, amigo. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde aí. Tudo de bom para todos. Obrigado, Forte gente. abraço. Obrigado, Obrigada, Sérgio. gente. Até a próxima aí. Até Fiquem a com próxima. Deus. Parabéns aí, até mais.